quando o Corinthians fez o acordo para receber o dinheiro do Esportes da Sorte para pagar o Memphis, a Esportes da Sorte já estava sendo investigada, já estava nas manchetes policiais. E já se sabia, né? Não é novidade nenhuma, né? Não é novidade nenhuma que isso poderia acontecer, porque a empresa em questão já vinha envolvida em situações aí que estavam todas elas no noticiário policial, não esportivo, né? Meu amigo do Sport Like, vamos agora falar aqui de Flamengo e Corinthians, que estão com seus patrocínios aí bloqueados, não podem estampar na camisa suas patrocinadoras. E a condição pior é a do Corinthians, que a patrocinadora paga o salário do Memphis Depay. Será que o Memphis Depay vai continuar no Corinthians? Isso é uma interrogação para o torcedor corintiano, que está preocupando demais com essa situação do Garro também, que se envolveu no acidente. Mas o Mauro César e o Lavieri vão explicar para a gente direitinho o que está acontecendo. Vamos lá para falar dos dois, depois a gente comenta. A questão do Corinthians e a do Flamengo, ela tem uma diferença grande aí, apesar das duas estarem numa situação de não poderem, não estarem regulamentadas, né? Não poderem continuar, pelo menos por enquanto, a pagar o patrocínio, a estamparem, né? Os dois, elas não podem estampar a camisa do Corinthians e do Flamengo, respectivamente. Tem uma grande diferença, que inclusive trouxe o Rodrigo Matos, nosso colega aqui no UOL, na reportagem dele, na coluna dele. O patrocinador do Flamengo pagou a outorga e está com atraso e está sendo avaliada ainda o pagamento e tal, mas a tendência é que seja liberado com um certo tempo aí, depois de um atraso, mas vai ser liberado, essa é a tendência de acordo com a Fazenda, né? No caso do Corinthians, não tem nenhum tipo de previsão, porque o patrocinador do Corinthians, ele não passou no teste de idoneidade. Então, assim, não existe uma perspectiva de que o patrocinador do Corinthians seja aprovado nesse novo teste de idoneidade. Já foi reprovado uma vez, já foi reprovado agora a segunda vez, e não tem nenhuma perspectiva. E aí a gente tem que destacar que não é que há uma novidade, nossa, coitado, o Corinthians foi pego de calça curta. Não, quando o Corinthians fez o acordo para receber o dinheiro do Esportes da Sorte para pagar o Memphis, a Esportes da Sorte já estava sendo investigada, já estava nas manchetes policiais, com o CEO preso, com a Deolane presa, enfim, teve um monte de gente presa e sendo investigado. Então, não é que era algo assim novo, não era que era algo que a gente pego de surpresa. Não, o Corinthians deveria saber dos riscos, a legislação já estava posta, todo mundo já sabia que a partir de janeiro ia ter uma nova peneira para aprovação de casas de apostas no Brasil, e a casa do Corinthians já estava sendo investigada, então não tem nenhuma surpresa nisso. O Corinthians, caso, né, que a tendência indica, a Esportes da Sorte não volte a operar no Brasil, tem o problema de como pagar os 3 milhões mensais para o Memphis e tem o problema de como vai receber esse dinheiro anual. Porque se a casa de aposta deixar de operar no Brasil, o Corinthians pode ter um problema de não ter quem acionar, mesmo que entre na justiça, pode ser que não consiga acionar as pessoas físicas. Já fiz uma reportagem disso no ano passado. Não é tão simples assim quando a empresa para de operar no Brasil, porque você não tem para onde correr. E a empresa, do caso do Corinthians, não tem nem lastro lá fora para você tentar alguma ação fora do país, não. Pode ser que simplesmente desapareça do mapa. E aí o Corinthians fique a ver navios sem um patrocinador para pagar o seu dinheiro anual e sem pagar o seu patrocínio pro Memphis. Então é realmente uma questão muito complicada, mas que o torcedor tem que cobrar o Augusto, porque foi uma irresponsabilidade, uma jogada de marketing lá atrás, e não, vamos contratar um jogador midiático, o patrocinador vai pagar, o Corinthians não paga ninguém, tá devendo todo mundo, transferban atrás de transferban, problema com o empresário, problema com o jogador que já saiu, jogador de 2000 sei lá quanto processando porque tá devendo. E não, vamos trazer o Memphis, porque o patrocinador vai pagar, mas todo mundo já sabia que o patrocinador estava envolvido nisso. Então é mais uma da série para se colocar aí no currículo do Augusto Melo. Ô Mauro, essa é outra, hein, ladainha que a gente falava bastante sobre essas questões do Corinthians, né? Contratou o Memphis, o patrocinador paga e não sei o que, tá bom, agora o patrocinador não pode operar. E como bem ressaltou o Danilo, que é um pouco diferente do que acontece com a Bet do Flamengo, que deve ter a sua licença renovada, uma questão de tempo. Do Corinthians é outra história. É mais complicado, né? Eu acho assim, as duas situações são para ficar bem alerta,
né? Porque a do Flamengo também tem que passar por esse teste de idoneidade, que é de justificar qual é a origem do dinheiro, né? Então, acho que as duas têm essa mesma situação, mas o Corinthians, como disse o Danilo, tem uma situação bem mais complicada, porque já estava, inclusive, nas páginas, né? Há algum tempo, com todo esse rolo, e o Corinthians tem esse agravante, né? De ter um jogador mais caro do futebol brasileiro, que a maior parte dos seus vencimentos seriam pagos por esse patrocinador. Se sai o patrocinador, vai arrumar outro que faça isso tudo. Paga a mesma coisa, paga o Depay, etc. Vai funcionar? O Corinthians já tem um passado recente, o Paulinho, com aquele patrocinador que acabou que não deu certo, que ia pagar o Paulinho, né? Acabou ficando para o Corinthians essa responsabilidade. Então, acho que, obviamente, é uma questão mais complexa, e já se sabia, né? Não é novidade nenhuma, né? Não é novidade nenhuma que isso poderia acontecer, porque a empresa em questão já vinha envolvida em situações aí que estavam todas elas no noticiário policial, não esportivo, né? E ainda assim, contrataram o Depay, mergulharam nessa situação e agora fico com essa dúvida tremenda do que vai acontecer. Quer dizer, já começa o ano o Corinthians com uma preocupação a mais, mas isso já é uma rotina, né? Já acontece há tanto tempo, já tá vivendo assim, não é de hoje. Parece que ninguém se preocupa muito com isso. Acho que a torcida, em grande parte, também não parece preocupada com isso. É impressionante como as pessoas não perdem o sono, digamos assim, pensando, cara, o meu clube, o que está acontecendo? Onde isso vai parar? E não, tá tudo bem. O pessoal ainda quer o Pogba, o patrocinador paga. É o que eu falei, cara, assim, o futebol muda e algumas coisas continuam se repetindo. É o patrocinador que paga, vende camisa que paga, contratação em pacote para agradar o torcedor sem muito critério técnico. E geralmente está errado, cara. Geralmente está errado. O outro mandou uma mensagem para você: o melhor futebol do Brasil no final do ano. Mas o futebol brasileiro é do Botafogo, porque foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O Corinthians foi para fase preliminar de Libertadores, que é o máximo que consegue, se endivida mais, tem um dos elencos mais caros do Brasil, não ganha nada. Desde 2017, não ganha nada, ligou no Campeonato Paulista. Depois disso, ganhou mais nada daquele brasileiro. Nada, rigorosamente nada. E a dívida já vinha crescendo naquela época. Já em 2015, vai fazer 10 anos, o Corinthians perdeu um ídolo, que era o Guerreiro, porque tinha dívida com ele. Olha quanto tempo isso vem se arrastando. E a coisa está se avolumando, até chegar uma hora que vai estourar, que vai explodir. Não dá para ficar assim a vida inteira, né? E esse é mais um problema. É mais um, entre tantos que o Corinthians tem. Mas acho que o Flamengo também tem que ficar atento. Embora a antiga gestão, na época que fez o acordo, disse na época que o contrato protegia o Flamengo. Ou seja, a empresa teria que pagar, caso tivesse algum problema, ter que pagar do mesmo jeito. Vejamos se vai ser isso mesmo, caso chegue a esse ponto, né? Se eles conseguirem a licença para funcionar nacionalmente, que são licenças obtidas junto à Loterge, então só poderiam funcionar no Rio de Janeiro, né? Se conseguir resolver essa questão no âmbito nacional, ok. O caso do Corinthians me parece, como disse o Danilo, mais grave por razões mais do que óbvias. É só acompanhar o noticiário. Muito bem. É o seguinte, fora do Brasil... Agora, meu amigo, eu quero ouvir tua opinião. O que você acha aí? O Corinthians vai levar esse calote aí da Bet? Você acha que o Corinthians vai conseguir pagar o salário do Memphis Depay? Ele é decisivo, hein? Mas eu queria ouvir você aí. Deixe seu comentário, o que você acha que vai acontecer com o Corinthians sem esse patrocínio e sem ter como pagar o salário do Memphis Depay. Aproveita aí, dá essa força pra gente, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e tamo junto.